3 minutos. Bom, é tudo culpa do Bolsonaro. Eu já queria adiantar tudo aqui para vocês que é tudo culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro é tão espetacular que ele conseguiu causar a inflação, a maior inflação dos últimos 40 anos no Reino Unido, maior inflação desde 1948 na Alemanha, maior inflação nos Estados Unidos da história, maior inflação já registrada na história americana, maior inflação no Chile. O Bolsonaro, ele é o culpado pela inflação mundial. Pelo menos é isso que querem fazer. Os comentaristas de opinião dos veículos de velha imprensa, tem uma comentarista de economia, que eu não vou citar o nome aqui, que é uma vergonha. Ela estava dizendo que as declarações do Bolsonaro... Mas olha o nível... É uma comentarista de economia conhecida no Brasil. Ela estava dizendo que as declarações do Bolsonaro causam instabilidade e são as culpadas pela inflação. Ora, o nível de desonestidade intelectual que uma senhora precisa ter para fazer um comentário desse beira o estelionato. Agora vamos falar um pouco de economia aqui. Qual é a verdadeira causa dessa crise que nós estamos vivendo? Ora, nos Estados Unidos, estão falando de inflação a $10 na bomba, em alguns estados, em Illinois aqui, por exemplo. Estão falando, e o brasileiro precisa prestar atenção nisso, nos Estados Unidos já é comum falar em racionamento de combustível. Nós nunca vivemos isso, né? Racionamento de combustível. A geração nunca viveu isso. Só isso é coisa lá nos anos 80, né? Aqui nos Estados Unidos, anos 70, início dos anos 80, crise do petróleo. As pessoas não tem. Você tem que entrar na fila para abastecer o carro e não tem gasolina. Você tem uma quantidade de combustível que você pode consumir. Isso é um desastre para a economia. Agora, o desastre só não é maior do que o desastre que as políticas de esquerda, que essa comentarista de economia, por exemplo, assim como toda a imprensa defendiam, que era do fique em casa, a economia a gente vê depois. E eu não precisava ser economista para explicar para vocês um conceito da primeiro período de faculdade de economia, que é o seguinte, vamos lá, vai ser bastante simples. Se você tranca todo mundo em casa, você reduz a produção. Então tem menos produção. Se os governos vão lá e para não deixar a economia entrar em colapso completo, os governos vão lá e injetam dinheiro na economia, aumentando o consumo. Quando você tem mais consumo e menos produção, o que acontece? Essa é a política do fica em casa, os preços disparam. Tem mais gente querendo comprar e menos produto, os preços disparam. É isso que é o fica em casa e a economia a gente vê depois. Isso é uma coisa que qualquer comentarista de economia, qualquer pessoa do primeiro período deveria saber explicar, só que o objetivo não é explicar. O objetivo é arrumar uma maneira de culpar o Bolsonaro. Então eu estou facilitando o trabalho e estou dizendo que a culpa da inflação no mundo inteiro, a culpa da escassez de combustível aqui nos Estados Unidos, é tudo culpa do Bolsonaro. Justamente o Bolsonaro que dizia, não, tem que cuidar da saúde e tem que cuidar da economia. No final das contas, os tais dos lockdowns não serviram para porcaria nenhuma, não salvaram uma vida, e aliás não sou eu que estou dizendo isso, né? Vários estudos nesse sentido, e conseguiram arruinar as economias mundiais. É isso que você está vendo aí, Vitor. Uai, seu app de vídeos curtos.